Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no Pode Crer na Bíblia. Que bom que vocês estão por aqui com a gente. Hoje, olha, a gente vai mergulhar num símbolo assim muito poderoso que aparece na Bíblia toda, o Cordeiro. Vamos investigar como Jesus é apresentado como esse Cordeiro pascal, sabe? O sacrifício perfeito. Exatamente. E não é algo que surge do nada no Novo Testamento, né? De jeito nenhum. Essa imagem ela vem sendo costurada desde Gênesis e vai até lá no final, em Apocalipse. É uma linha condutora muito clara. A nossa ideia aqui é tentar entender a profundidade disso, né? O que esse símbolo revela sobre todo o plano de redenção de Deus. E é impressionante a frequência, né? Muito! Só para ter uma noção, a imagem do Cordeiro aparece tipo umas 30 vezes só em Apocalipse. É muita coisa. Mas vamos começar do começo mesmo. A história já dá sinais lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4. Lembra de Abel? Sim, oferecendo as primeiras crias do seu rebanho. Já aponta para um sacrifício de valor. Isso. E depois tem Abraão, né? Em Gênesis capítulo 22, versículo 8, aquela fé dele, Deus proverá para si o cordeiro. Forte isso. Muito forte. E claro, não dá para não falar da Páscoa original lá no Egito. Êxodo capítulo 12. O Marco Zero, né? Onde o sangue do cordeiro nas portas foi o sinal que protegeu os israelitas da morte. Pois é, e a forma como essa Páscoa foi instituída ali em Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 11, é cheia de detalhes, né? Muitos detalhes importantes. Sim, o cordeiro ele tinha que ser escolhido antes, no dia 10, como diz o versículo 3, tinha que ser perfeito. Macho de 1 ano, sem defeito, né? O versículo 5 fala isso. Exato, e ele ficava ali sendo observado por dias, e o sangue passado nas ombreiras e na verga da porta, no versículo 7, aquilo era o sinal visível da proteção. Todo um preparo, né? Uma antecipação da libertação que viria. E justamente como o versículo 11 sugere, é um memorial dessa libertação iminente. E aí séculos passam e a gente chega em Isaías e fica tudo muito interessante. Ah, Isaías 53 é fundamental. Demais. O versículo 7 descreve o servo sofredor. Nossa, é de arrepiar. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Uma entrega silenciosa, voluntária. Totalmente. E uma morte no lugar de outros, né? Porque o versículo 8 diz: pela transgressão do meu povo foi ele ferido. Como é que isso tudo aponta para Jesus? Ah, a conexão é direta. João Batista, quando vê Jesus, ele não hesita. Lá em João capítulo 1, versículo 29, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podia ser mais claro. Exato. E Paulo também, né? Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele afirma: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Acabou o símbolo, chegou a realidade. Jesus é aquele para quem tudo apontava. E não um cordeiro qualquer, né? Ele era perfeito. Pedro fala isso. Sim, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, o sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sem mancha, sem defeito. As fontes que a gente consultou destacam muito isso. Só a vida dele cumpria perfeitamente a santidade de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Impressionante. E tem um detalhe no tempo, né? A crucificação ter acontecido justamente durante a Páscoa, isso não é coincidência. De jeito nenhum. Qual o paralelo aí? Olha, assim como o Cordeiro da Páscoa era inspecionado publicamente por dias, lá em Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 6, para garantir que era perfeito, Ah, sim. Jesus também teve um ministério público, aberto. Todo mundo viu, todo mundo ouviu. Ele mesmo disse em João capítulo 18, versículo 20, eu falei abertamente ao mundo, nada falei em oculto. Que paralelo forte. E tem mais. Lembra da regra em Êxodo, capítulo 12, versículo 46, sobre não quebrar nenhum osso do cordeiro pascal? Lembro, sim. Pois é, na crucificação de Jesus, João faz questão de registrar, lá em João capítulo 19, versículo 36, que nenhum dos ossos dele foi quebrado, cumprindo a escritura à risca. Uau. Cada detalhe se encaixando. E aí a gente chega em Apocalipse. A visão final é de tirar o fôlego. É o clímax da revelação do cordeiro. João vê, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, um cordeiro como tendo sido morto. Essa imagem é fortíssima. Como tendo sido morto, mas ele está de pé, vitorioso.
no centro do trono. Com todo o poder, né? Os 7 chifres e todo o conhecimento, os 7 olhos. O sacrifício levou à soberania total. Exatamente. E as implicações disso para nós são enormes. O sangue de Cristo nos dá segurança na redenção. É o cumprimento daquela proteção de Êxodo capítulo 12, versículo 13. Aquela promessa de Jesus em João capítulo 5, 24, sobre passar da morte para a vida. Essa mesma, e marca a nossa libertação do pecado. Como Paulo celebra em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Somos livres por causa dele. E isso nos chama para quê? Para a santidade. Para viver como pães ázimos, sem o fermento velho do pecado. Como Paulo ensina lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. É uma consequência direta. Então, para a gente amarrar tudo, Jesus como Cordeiro Pascal é, tipo assim, a peça central que conecta toda essa história bíblica da redenção. Desde as sombras lá do início até a glória do fim. Sem dúvida. Isso levanta uma questão bem prática para a nossa reflexão, né? Qual seria? Como é que esse paradoxo do Cordeiro que foi sacrificado, sofreu, mas que está vivo, vitorioso e reinando, como diz o Apocalipse capítulo 17, versículo 14, como isso impacta a nossa forma de lidar com as dificuldades do dia a dia e como alimenta a nossa esperança. Excelente ponto para a gente pensar. Fica aí essa reflexão para todo mundo. E olha, se essa nossa conversa aqui acrescentou algo para você, se te fez pensar, por favor, não esquece. Curte o vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar. E claro, se inscreve no canal. Isso, se inscreve aqui no Pode Crer na Bíblia para não perder as nossas próximas conversas e explorações das Escrituras. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.